Olá pessoas, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, né? Então, aqui estou eu de novo, né? Agora dessa vez para ensinar vocês a estrutura de um poema. Como assim, estrutura de um poema? Isso mesmo, vocês ouviram certinho. Eu vou mostrar e dizer como deve ser feito um poema, porque vocês devem saber o que é um texto, correto? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, vamos recapitular. O texto são aquele monte de frases ordenadas em linhas. Essas linhas vão formar parágrafos. E esses parágrafos vão dar tamanho ao texto, que pode ter uma página, 2 páginas, fica a critério. Basicamente, é isso que é a estrutura de um texto. Tem o título, obrigatoriamente, tem que ter um título, para a gente saber sobre o que o texto fala. E aí vem lá, você escreve sobre o que você quiser. No poema, é bem parecido a estrutura. Só que ao invés de parágrafos, vai ter algo que a gente chama de estrofe. E o que é um estrofe? Como assim um estrofe? Bom, calma, não se desespere. Você lembra que eu disse que no texto a gente junta as palavras e aquelas linhazinhas a gente chama de parágrafo? Bom, no poema, essas linhas do texto a gente chama de estrofes. Então, vai depender muito do padrão. Geralmente, a gente pega 4 linhas para formar uma estrofe. Mas pode ter estrofe com 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Mas o que a gente está acostumado é com 4 linhas que formam uma estrofe. Tá, eu falei muito sobre o que é uma estrofe, mas e o poema em si? Como faz? Então, você vai fazer essas estrofes e pode ter o tamanho que você quiser. O poema é seu. E o que deve ter nesse poema? Obrigatoriamente, como no texto, tem que ter um título. Isso tá na cara. Você tem que escolher sobre o que você vai escrever e colocar um título. Então eu vou escrever sobre uma bola. Então eu boto lá, a bola, o título. E vou escrever algo referente. Uma característica marcante do poema é a rima. O que é uma rima? Não tô lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. Calma. Rima são palavras que têm um final igual. Eu vou ler um exemplo de rima lendo um estrofe do cordel do Pequeno Polegar. O pequeno polegar da sua cama ouviu os pais falando em problemas. Ele foi e ninguém viu, para debaixo de um banquinho escutar e não dormiu. Então percebem que as palavras meio que parecem umas com as outras. Ninguém viu, dormiu, ouviu. Então rimar é essas palavras com finais parecidos. Então, recapitulando, o que são estrofes? Estrofes são as linhas que compõem o meu poema. Essas estrofes podem ser como? Podem ser em 3 linhas, em 4 linhas, em 8 linhas, em 6 linhas. Não importa a quantidade de linhas, mas o padrão é 4 linhas, cada estrofe. Ah, meu poema tem que ter quantas estrofes? Por padrão, você pode colocar 4 estrofes, 3 estrofes. Tem poemas de até de uma estrofe. Mas o ideal seria fazer pelo menos 4 estrofes, para ficar uma coisa legal e interessante. Depois, a questão da rima, que é de suma importância e é a característica principal de um poema. Quando você lê um poema, você já vai entender que ali está tratando de um poema por causa das rimas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora que você já tem uma noção de como começar a fazer o seu poema, vamos a uma curiosidade. Você sabe o que é o peixe voador? Não! Não! Para não me estender muito, isso vai ficar para um outro vídeo
em que eu vou explicar para vocês, dizer para vocês o que é um peixe voador de que tanto estamos falando a semana inteira. Então, até o próximo vídeo em que eu vou explicar e dizer para vocês o que é um peixe voador. Então, vamos ficando por aqui. E é isso e até a próxima. Fui!